quadro, né, político. Poucas horas aí após essa notícia, os parlamentares, os governadores também se manifestaram sobre o legado do agora o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, as políticas implementadas até aqui no enfrentamento ao novo coronavírus, e eles faziam aí várias avaliações sobre o que se espera da gestão, né, do médico oncologista Nelson Tech, que agora está no comando da pasta. Em nota conjunta, os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, e o Senado Federal, Davi Alcolumbre, eles disseram que Mandetta, ele foi um verdadeiro guerreiro em prol da saúde pública e que sua saída certamente não foi positiva e será mantida aí por todos nós. Na verdade, bom, pessoal, quando a gente fala aí dessa questão da gestão, né, algumas pessoas estavam especulando o quê? Porque a gente fala aqui dos bastidores políticos aqui no programa, né? Então, existe uma ala que estava dizendo que, na verdade, a demissão do ministro, ela viria de acordo com as discordâncias aí entre o presidente e também a forma de administrar a saúde, porque o ministro Mandetta, ele defendia o isolamento social. O presidente Bolsonaro, já desde o início, nos seus discursos, ele disse que era a favor do isolamento vertical, que seria um isolamento onde as pessoas ficariam mais resguardadas apenas o grupo de risco, e estava havendo aí uma discordância com relação à administração dessa crise aí da pandemia. Então, assim, alguns afirmam, né, que algumas áreas mais contraditórias aí, que não são tão a favor assim, do governo, que seria, na verdade, um ciúme, porque o ministro estava vindo se destacando no trabalho, na atuação que estava vindo a fazer na frente da saúde, mas há outras especulações de pessoas, né, que dizem que não, na verdade seria uma questão política mesmo, porque o ministro Mandetta, ele fazia parte do DEM, ele havia sido indicado ao cargo, né, e o presidente, ele tem tido aí, geralmente, por esses dias, muitos desentendimentos com relação ao Rodrigo Maia, né, então ele seria do mesmo partido do Rodrigo Maia e do Alcolumbre. Então, assim, são várias especulações, mas assim, o fato é que houve realmente a troca de ministério. O ministro Mandetta, ele tem aí um histórico na saúde, porque ele era médico ortopedista, né? E agora esse novo médico aí que assumiu a pasta da saúde, o Nelson Tech, ele é também um médico oncologista. E o que mais rolou nas redes sociais essa semana é porque o pessoal também estava comentando um vídeo que, inclusive, começaram a divulgar nas redes sociais, aonde o novo ministro, ele falava da questão da escolha na hora que tem que haver um atendimento ao paciente, né? E foi um vídeo antigo de 2019, isso gerou muita polêmica, falando que deveria ter pretensão às pessoas mais novas, foi tudo que rolou na internet. Mas o nosso desejo como bons brasileiros, né, é que independente do ministro que esteja à frente, que os nossos governadores, né, políticos, autoridades, eles venham entrar num consenso para realmente governar o Brasil e administrar nessa crise aí, que haja uma boa sorte. Mas ainda falando sobre esse novo ministro da Saúde, ele deu uma entrevista onde ele falou que uma das políticas que ele vai adotar seria um programa de testes contra o coronavírus, né? Então, por causa da escassez de testes disponíveis, a prioridade aí tem sido submeter a exames apenas pacientes internados aí com quadro grave. Então, o novo ministro da Saúde, ele disse, inclusive em entrevista, que pretende elaborar um programa de testes para ampliar a quantidade de informações sobre a disseminação do novo coronavírus no país. Assim, vale ressaltar que é importante que haja realmente os testes com relação a identificar se as pessoas elas estão realmente com coronavírus, porque isso pode ajudar tanto os dados estatísticos para saber a gravidade da contaminação no país, nos estados, nas cidades, como também a prevenção. Mas o grande problema que nós temos enfrentado o país inteiro é porque esses testes não estavam disponíveis, né? Então, assim, o pessoal importou da China, não havia chegado ainda. Essa semana chegou um lote aqui na cidade de Uberlândia, porque o teste de coronavírus, ele é um teste que ele é realizado de uma forma muito rápida. E assim, a boa notícia é que, inclusive, essa semana esteve aqui o ministro da Ciência e Tecnologia na cidade de Uberlândia, esteve visitando a Universidade Federal de Uberlândia, porque a Universidade Federal, parabéns inclusive aos alunos, né, aos professores, já há algum tempo eles estavam desenvolvendo uma pesquisa para ser usada em vírus, por exemplo, como Zika, como dengue, diabetes,
onde possa se identificar a doença de uma forma muito rápida, né? E assim, inclusive um teste que duraria aí cerca de 2 minutos. O ministro anunciou que vai estar investindo uma verba de cerca de R$816 mil nessas pesquisas, porque essa pesquisa dos universitários aqui da UFO pode, inclusive, ajudar na detecção do coronavírus, como também pode auxiliar todo o sistema público de saúde, caso seja comprovado todos os testes. Então, assim, são notícias boas que estão chegando também por aí, né, pessoal? A trilha sonora. É porque tá muito alto. É? Aí tá no segundo, Mas aí é só, mas é só baixar um pouquinho a trilha, entendeu? Presta atenção. Oi. Bom, pessoal, e continuando aí com a notícia, Centrão Mas a gente vai ver o que a gente vai a Bolsonaro para barrar a reeleição de Maia. aqui no som musical tá impedindo de estudar. Ah, é? Aí ela falou que é melhor desligar um pouquinho. É quem que falou? Vai, ouvinte? Ouvinte. Ah, tá. A gente está enfrentando alguns problemas técnicos hoje aqui, gente, mas vai dar tudo certo, né? Às vezes não tem jeito de colocar ela bem baixinho, não? O fundo musical? não sei. Porque parece que tá interferindo. Aí eu pausei. A gente está enfrentando alguns problemas técnicos hoje aqui, pessoal, mas a gente vai continuar falando sobre as notícias, ok? Vê se a Cássia chegou, se ela tiver os pastores. Ok, gente, então Centrão vai a Bolsonaro para barrar reeleição de Maia. Líderes do bloco acreditam que o presidente da Câmara vai tentar disputar mais um mandato. Então, o movimento de aproximação de líderes e dirigentes partidários do chamado Centrão com o presidente Jair Bolsonaro tem como pano de fundo a eleição à presidência da Câmara aí em 2021. Dentro do bloco político já há uma avaliação de parte dos líderes de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem tensionado a relação com o Bolsonaro para se fortalecer e tentar ficar no cargo, como uma manobra para alterar a regra que impede uma reeleição dentro de uma legislatura. A leitura, feita por um grupo ainda minoritário, é que a manutenção do protagonismo de Maia pode inviabilizar qualquer movimento contrário a ele em fevereiro de 2021. Quando esse problema, pode ligar aqui, tá bom? Então, pessoal, né, assim, ainda falando a respeito da tensão que está havendo aí entre o governo e a Câmara dos Deputados, essa tensão ela começou por conta aí de uma verba que ela foi votada lá na Câmara dos Deputados de socorro a estados, que acabou aí provocando um rompimento entre o ministro Paulo Guedes e também o deputado Rodrigo Maia, que é hoje o atual presidente da Câmara dos Deputados. Então, assim, foi a votação de um projeto emergencial, a votação do socorro emergencial do governo a estados e municípios, ela rompeu essa relação aí. Em entrevista após a demissão de Luiz Henrique Mandetta do cargo do ministro da Saúde, o Rodrigo Maia, inclusive, andou criticando o governo. O Guedes, né, que é o ministro Paulo Guedes da Economia, ele está convencido de que o Maia, foram palavras do ministro Paulo Guedes, ele está trabalhando para tentar explodir as finanças do governo Bolsonaro e inviabilizar uma recuperação econômica do país numa articulação com os dois principais adversários aí do presidente, os governadores João Dória, de São Paulo, e o Wilson aí do Rio de Janeiro. Então, a auxiliares e amigos, o ministro Paulo Guedes, ele tem repetido, né, nas últimas semanas que o governo ele não vai financiar aquilo que ele chama de farra eleitoral com disfarce aí ao combate à Covid-19. O ministro, ele compartilha da visão do presidente, que em entrevista à CNN acusou o Rodrigo Maia, né, de querer dar um golpe político no governo ao colocar os governadores contra Bolsonaro e pousar aí de primeiro-ministro. Como pano de fundo da guerra estão as disputas eleitorais deste ano e mais à frente a corrida pela presidência em 2022. O presidente da Câmara, ele considera que os 40 milhões oferecidos aos governadores e prefeitos é muito pouco diante do problema. Foi assim, a argumentação do Rodrigo Maia ao voltar essa verba, Mas para o ministro Paulo Guedes, né, uma das últimas mensagens trocadas aí com Maia, o ministro mandou uma mensagem pelo celular acompanhada aí de um artigo dos economistas Marcos Libor e Marcos Mendes, alertando para o problema que a proposta de ajuda aos estados poderia gerar. A resposta do outro lado foi: está tudo tranquilo, eu vou aprovar. Guedes disse que não haveria acordo
daqui não passo, né? Declarou o ministro da Economia, que vem chamando o projeto da Câmara de arrombamento geral da República. Então esse projeto ele foi aprovado na Câmara, apesar de o governo articular o apoio aos líderes do partido do chamado Centrão e apresentar números que mostravam o impacto de 220 bilhões na ajuda. Então assim, para vocês entenderem, gente, na verdade assim, o que está acontecendo? Foi votada uma verba lá na Câmara dos Deputados, né, de cerca de uma liberação de 220 bilhões, que seria de ajuda para os estados e municípios. Só que a presidência da República, como também o ministro Paulo Guedes, eles disseram o seguinte, que o Brasil ele não tem esse dinheiro disponível em caixa, então assim, isso poderia vir a atrapalhar as políticas do governo. E aí o que acontece o presidente inclusive acusa o Rodrigo Maia de não querer diálogo com o ministro Paulo Guedes, né, tem se levantado aí toda uma tensão sobre esse assunto, mas nós entendemos o seguinte, que independente, né, de executivo, legislativo, no momento de crise, de uma pandemia de saúde a qual nós estamos vivenciando, é necessário que seja colocado de lado as divergências políticas, né, porque tem muita gente por aí que está agindo já pensando numa possível eleição, e não é momento de pensar em eleição, né? Nós pedimos aos nossos políticos, autoridades, que realmente pensem em governar, porque é isso que o Brasil ele precisa nesse momento, né? Ele precisa de gestores, de pessoas preocupadas realmente com a população e que deixem divergências políticas de lado, porque o povo, a população já está cansada, né, dessa marolinha aí, está cansado de toda essa situação, que você elege representantes e quando chega o momento de governar, que prevalecem são as picuinhas políticas. Então fica aí esse recado, vamos acompanhar de perto, né, para ver como vai ser a repercussão de tudo isso, mas nós esperamos sinceramente que haja um bom senso e que na verdade entre um acordo executivo e legislativo, porque o Brasil precisa andar, ele precisa caminhar e a gente precisa de pessoas que estejam no poder ali, agindo com maturidade, né, pessoal? Vamos orar aí pelas nossas autoridades. Bom, pessoal, já está aqui nos nossos estudos, daqui a pouco a gente vai conversar com eles, os pastores da Igreja Sal da Terra ali do bairro Búzios, também graduandos em psicologia, os pastores Ricardo Joel e a pastora Lorena, e eles vão trazer aqui algumas dicas, alguns conselhos para os casais, né? Porque nos lares, as famílias brasileiras, todo mundo comentando, preocupado, né? Será que depois que passar essa pandemia a gente vai enfrentar uma crise econômica financeira, né? Como uma família pode superar esses momentos de adversidade? Será que a palavra de Deus traz alguma orientação? É o momento do casal estar unido, tomar ali algumas atitudes simples que pode ajudar a vencer essa situação. Então daqui a pouco eles vão responder para nós. Eu convido você a participar com a gente. Você pode deixar aqui na live no Facebook Liliane Costa a sua pergunta. Você pode estar entrando em contato conosco aqui na Rádio Restauração e Vida através do nosso telefone e fazer a sua participação, deixar a sua pergunta, porque esse vai ser nosso assunto daqui a pouco, da hora do bate-papo. A gente vai deixar vocês com um breve louvor, porque daqui a pouco a gente já entra na hora do bate-papo, ok? É isso aí, pessoal da internet. Daqui a pouco a gente vai voltar com a hora do bate-papo, trazendo à tona esse assunto da crise financeira, né? Como você pode enfrentar como família essa crise financeira. Eu peço que vocês continuem com a gente, porque a gente ainda vai ter mais um pouco de comentário político daqui a pouco. Então fique com a gente que a gente já retorna.